Ale Oliveira, desde que engrenou, essa foi a pior partida do Flamengo de Jesus. Verdadeiro ou falso? A gente botou desde que engrenou porque teve aquela derrota lá pro Bahia, aquele jogo com o Emelec, e depois a coisa virou um rolo compressor. Eu acho que pode ser verdadeira, que eu não lembro de todas. Eu lembro, por exemplo, naquele empate que foi muito comemorado com o Vasco em 4-4, o Flamengo não jogou bem. Não jogou bem. Teve um jogo também que empatou com o São Paulo no Maracanã, que aí os dois laterais e o Gerson ficaram no banco. No primeiro tempo, o São Paulo foi melhor que o Flamengo. Mas daí no segundo tempo botou os bons, aí acabou. O Flamengo foi para cima do São Paulo. Eu não lembro de todos os jogos do Flamengo, mas eu imagino que sim, que tenha sido ali uma partida em que... Porque você olhando o jogo assim, você não consegue falar que um cara do Flamengo se destacou muito, que foi... Quando você pensa no melhor do jogo, você não pensa em ninguém do Flamengo, né? E é o que normalmente aconteceu isso com o Campeonato Brasileiro. Quem foi o melhor do campeonato? Uns achavam que era o Gabigol, outros o Bruno Henrique, outros o Gerson, outros o Felipe Luiz, Então, acho que ontem isso não aconteceu. Então, eu vou de verdadeiro, mas sem convicção, ok? E assim, é claro que é muito difícil a gente lembrar de todos os jogos e até o ponto de partida aqui, que é o desde que engrenou, pode para um ser um momento, pode para outro ser outro. Só mesmo que ali... a final contra o River, o primeiro tempo do Flamengo, foi horroroso, né? Mas ontem ali, eu fiquei impressionado, assim, eu não tenho como cravar isso, mas era uma falta, sabe, de tesão para chegar lá e amassar, porque o Flamengo poderia ter entrado, se entrasse com uma faca nos dentes, cara, com sangue nos olhos, era muito difícil o Fluminense conseguir igualar o jogo. Eu senti falta da vibração do Flamengo. Eu tô vendo aqui só para lembrar, a campanha do Flamengo de 2019. Tem o jogo da faixa, né? Do Santos, o 4-0, né? Mas ali... O time nem queria jogar, na verdade. Sim. Não, só lembrando. Até eles chegaram a falar isso. Foi uma viagem. A viagem demorou um dia quase. Foi uma confusão danada e tal. Esse jogo do Santos foi pior, você tem razão. Agora eu esqueci o que eu ia falar. É que eu tava falando ali, porque assim, independentemente da gente saber exatamente se é ou não é, mas eu fiquei assustado com assim, o Flamengo tava opaco. O Flamengo tava. Ele não era o Flamengo que a gente viu do Jorge Jesus. É que eu acho assim que com esse tempo parado, para quem fica com a bola, deve sofrer mais, assim, e aí você vai falar, mas o Flamengo passou pelos alguns adversários aí no Campeonato Carioca depois da volta, mas aí eu acho que não era parâmetro também, né? E aí pegou um adversário dedicado, bem postado, com alguns bons jogadores, evidente que é o Fluminense. E aí, assim, quem vai criar, quem vai dar o drible, quem vai dar o passe diferente, normalmente vai sofrer um pouco mais. Eu tenho dificuldade, embora entenda que o Fluminense, jogando mais sem a bola, mostrou muito tesão, assim, muita vontade, muita determinação. Isso era nítido em cada chegada, em cada disputa. Eu não tenho esse... Eu não sei como é que fala. Tesômetro, assim. Eu não tenho esse... Eu tenho dificuldade. Eu acho que, assim, o Fluminense mostrou uma garra impressionante, né? Mas eu não apontaria esse problema como o principal do Flamengo, entendeu? Eu falei, eu não tenho esse tesômetro, eu não tenho como garantir que foi falta de tesão ou qualquer outra coisa, mas é que me pareceu um Flamengo sem aquele espírito de chegar, de amassar, de triturar os adversários, que é a marca do Flamengo do Jorge Jesus. É lugar comum, você fala assim, por que perdeu? Porque não estava com vontade. Então tudo é à vontade, aí acabou, né? Pô? Não, exatamente, é porque a técnica tá ali, o que pode fazer, né? A gente tenta encontrar algumas explicações para o Fluminense conseguir, com o time que tinha ontem, igualar um jogo com o Flamengo com o time que tinha ontem. Taticamente é difícil, né? Tecnicamente quase impossível. Quais são os outros elementos que vão faltando? O anímico, o espírito, que você falou da luta do Fluminense, na minha interpretação, e eu usei, acho que é opaco, cara. O Flamengo é um time geralmente tão colorido, tão bonito, tão impactante. Ontem foi um time blasé, Formiga. Não, tudo bem, eu acho que foi um time blasé. Eu vou responder que é falso aí, porque o que acontece? Eu acho que o fato de ter perdido nos pênaltis condiciona um pouco a nossa análise, mas o Flamengo do Jesus fez alguns jogos ruins. Por exemplo, a final da Libertadores, apesar de ganhar, é um jogo muito ruim do Flamengo. Ele é um jogo que o Flamengo tem pouquíssimas chances de gol até os dois achados do Gabigol. Melhor é verdade no segundo tempo, eu não vou nem botar em pé aqui fazendo
a comparação, porque, por exemplo, o segundo tempo o Flamengo tem mais volume lá e tal, mas o jogo contra o Santos, e aí beleza, é um jogo que o Flamengo, aí cai aí na história do anímico, o Flamengo tomou enfiada jogando na Vila Belmiro, assim, não sabe nem o que está acontecendo, e tem pouquíssimas oportunidades também, além de ser muito exposto, né? Ontem o time não tomou tantos sustos, né? O Fluminense tem o golzinho dele ali, mas não dá para falar que o Diego Alves sofreu, que a defesa ficou sendo massacrada. Isso aconteceu na Vila Belmiro na última rodada do Brasileiro. Eu acho que ali é um jogo até pior do que esse. E aí a gente pode cair na história do anímico aqui, que não tem esse tesômetro aí pra gente saber o quanto os caras estavam afim de estar em campo ali e ontem. Mas eu já vi jogos piores, até do ponto de vista defensivo, tá? Ofensivamente falando, beleza, vai estar na casa dos piores. Mas eu acho que não é o pior total, não. Porque na boa aí a gente tá vendo os melhores momentos, aí, mesmo jogando muito mal, o Flamengo poderia ter ganho. E teve até mais chances para isso, né? A gente acabou de ver a cabeçada do Bruno Henrique. Lá na Vila Belmiro não aconteceu isso. O Flamengo não poderia ter ganho o jogo. Se a gente imaginar que, vamos supor, né, que se o Fluminense tivesse a qualidade do Santos, igual a mesma do Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro, talvez a gente tivesse visto algo parecido com isso, porque o Santos era um time muito bem armado, com mais qualidade do que esse Fluminense. E aí pegou o Flamengo sem o mesmo espírito, foi lá e encaçapou. Se o Fluminense tivesse essa qualidade, poderia ter encaçapado ontem também, ali. Tem uma coisa do futebol que é incrível, né? O Fluminense jogou muito próximo do seu limite. Então, talvez se o Dair pudesse... tivesse esse poder, que eu acho que não vai conseguir, o Fluminense jogaria os 2 próximos jogos desse mesmo jeito que ele jogou. Eu tô falando de desempenho, assim. Eu acho que... Fala, pô, Dair, você quer que o Fluminense jogue esses 2 próximos jogos desse jeito? Eu falo, quero, eu assino. Eu acho que vai ter uma dificuldade física aí, tá? Porque esse jogo vai cobrar pro Fluminense, você não tem a dúvida. O Flamengo jogou muito distante do seu limite, ok? Mas teve mais próximo da vitória do que o Fluminense. Sim. Entendeu? Então, fala assim, o Fluminense engoliu. Não, o Fluminense jogou próximo do seu limite ali. O Flamengo jogou distante. O Fluminense sobreviveu ali. Sobreviveu até os pênaltis e ganhou nos pênaltis, irmão. Essa que é a verdade. É que assim, o cara confunde o fato de que o Fluminense jogou mais próximo do seu limite e o Flamengo não, com o Fluminense jogou melhor do que o Flamengo. Jogou melhor dentro da proposta de jogo do Fluminense, sem dúvida. Agora, quem esteve mais próximo da vitória foi o Flamengo. Não é isso? É isso. Eu tô com você. E mesmo se a gente projetar o Fluminense jogando nesse limite, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e enfrentando o Flamengo nesse mesmo nível, o Flamengo vai continuar, que vai diminuir o favoritismo, mas o Flamengo continuaria sendo favorito para ganhar o título. André, a frase é, desde que engrenou, essa foi a pior partida do Flamengo de Jesus. Alô, galera, vamos lá, aquela bombadinha no like, 7 mil pessoas não curtiram o vídeo ainda. Vamos lá, deixa o like aí, por favor. Luizinho, primeiro que eu discordo completamente da frase que a gente colocou aí, entre aspas, do Jorge Jesus, que acho uma frase, como disse o Ale, mais uma frase arrogante, prepotente, falando que o Fluminense foi para perder de pouco. O Fluminense foi para ser valente, cara. Foi para ser valente. E assim, e vou dizer mais, hein? Acho que no segundo tempo o Flamengo consegue ter um predomínio, inclusive por conta da parte física, que a gente sabe que é um desnível enorme. Não dá para você cobrar quase um mês de treinamento a mais. Pois é, não dá para você cobrar do elenco do Fluminense um desempenho físico parecido com o do Flamengo. Não dá, porque a gente sabe de tudo que aconteceu fora do campo. Então, assim, acho uma frase arrogante, prepotente, desrespeitosa e, enfim. Mas eu não tenho nada com o Jesus, não sou eu que coloco ele lá em cima, acho um ótimo treinador, mas não sou eu que acho também que ele inventou o futebol. Eu acho assim, ó, eu tenho que colocar níveis de partidas, assim, tamanho do jogo. O tamanho do jogo contra o Santos não era um jogo, sabe? Era um tamanho de um jogo para cumprir tabela. Não valia nada. Cumprir tabela. O jogo contra o Bahia, o Flamengo toma um passeio. Mas o 3-0 é um pouco mentiroso. O jogo contra o São Paulo, eu lembro bem, ele é logo depois da volta da Copa, né? Da Copa do Mundo. Se não me engano... Não, a Copa América. Copa do Mundo. Copa América.
E assim, o São Paulo surpreendeu o Flamengo lá. Fez uma grande 0 a partida, 0. Foi no Maracanã. 0-0. É, 0-0. não Estreia lembro, do Diniz, né? Foi a estreia do Diniz. Ele chega numa sexta, já treina, já entra. Ele chega numa sexta, já bota o time para entrar em campo no domingo, faz um ferrolho lá, 0-0. Mas então. queria ter umas chances ainda. Agora, o tamanho desse jogo aqui era uma decisão de estadual, né? Pro Flamengo. Pro Flamengo era decisão de estadual, não era só a decisão do turno. Eu cheguei, inclusive, e não descartei ainda, a imaginar o seguinte: alguma coisa de bastidor aconteceu para que o time entrasse tão apático assim. Não sei se uma suposta despedida do Jesus, de falar, tô indo, assim que terminar o campeonato eu vou embora. Não sei se a briguinha fora de campo, que os dirigentes se meteram faltando horas para o jogo, refletiu. Essa eu tenho mais dúvidas, porque acho que jogador dificilmente sente essas coisas. Jogador dificilmente sente isso. Mas hoje com as mídias sociais, né, Ale? Começa a pingar coisa lá, o cara começa a ver, foi chato ontem a reta final pro jogo. Chegou uma hora que não tinha mais o que piorar a situação, e piorou ainda. E aí piorou mais, e aí no final de tudo entrou o STJ. Então assim, foi horroroso, cara, ontem. O dia ontem foi ruim, foi um dia ruim pro futebol, além de tudo que já seria ruim para fazer um jogo nessas circunstâncias de pandemia, de hospital ali do lado. Então assim, por mais que isso não chegue no jogador normalmente, eu ontem achei alguma coisa estranha no comportamento do Flamengo e achei muito esquisito. Eu vou de verdadeiro. Eu acho que foi a pior partida, até pelo tamanho dela, do Flamengo de Jesus. A galera tá participando com a gente aqui, ó. A galera mandando verdadeiro ou falso, respondendo a questão. O Vinícius Lorente está dizendo que o extracampo atrapalhou ontem. Eu tô mais na linha do que eventualmente uma saída do Jesus do que qualquer outra coisa, porque só isso poderia me fazer imaginar o time perdendo um pouquinho daquela potência. O Rodolfo Souza disse que a pior foi contra o Bahia. É que a gente coloca assim, desde que engrenou, levando em consideração também que esse jogo contra o Bahia, é verdade, ele é uma espécie de ponto de virada também, que você vê, dali em diante não teve muita brecha mais. O Flávio Garcia fala, o segundo jogo contra o Bahia também, é verdade, no Maracanã. Aí fala, meteu 1-0, teve a chance de fazer mais, depois tomou a virada. O jogo foi duro, verdade também. Enfim, mas ali o Flamengo jogou. O jogo ser duro é uma coisa, o Flamengo está abaixo daquilo que pode produzir, que é o que chamou a atenção ontem. Também achei. No Maracanã. Jogo duro, o Flamengo goleou o Corinthians. Primeiro tempo foi duro pra caramba, teve um erro lá eu não lembro se foi de arbitragem, eu não sei o que teve. E o segundo tempo foi outro. Jogo duro teve. O Flamengo teve vários jogos duros. Mas entrar dessa forma, não lembro, não.